Bom dia, pessoal. Na aula de hoje, iremos finalizar a nossa API, finalizar o back-end. Ficou faltando realizarmos duas funções no nosso back-end, que era de delete e a de put, de editar. Criei já elas, na verdade, e vou estar explicando aqui junto com vocês, para que possamos estar na mesma página. A função delete, ela é simples, ela vai receber por parâmetro, assim como a get, um ID, porém esse parâmetro ele é obrigatório, nós não podemos excluir todo o banco de dados, pelo menos não queremos isso, e por conta disso eu vou receber o ID por parâmetro, vou me conectar com o banco de dados, verifico se existe o ID, ok, o que eu vou fazer, se existir um ID no caso, né, eu vou verificar se esse ID ele é válido. Em seguida, eu vou dar um estudante.findById and delete, ou seja, do meu estudante eu vou encontrar um pelo ID e vou em seguida deletá-lo. Como sequência, eu vou verificar o resultado. Se o resultado, por exemplo, for verdadeiro, ele vai retornar uma mensagem informando item excluído com sucesso, ou então até mesmo estudante excluído com sucesso. Caso não seja verdadeiro, seja falso, ele não encontre o estudante, ele vai dar estudante não encontrado, status 404. Caso nada disso dê certo, caso ele encontre algum erro, ele vai dar um erro, retornando 500, erro ao excluir o item com status 500. Por fim, nós temos a função put, que é uma função um pouco maior, um pouco mais complexa, porém ainda assim simples. Para entender ela, nós vamos ver que temos um novo tipo aqui, que é muito semelhante a dados base estudante, porém nesse caso temos também o ID aqui em cima, já que isso aqui utilizamos para cadastrar e no cadastro nós não temos o ID é criado no MongoDB, e na hora de editar, como esses dados nós buscamos do MongoDB Atlas, ele já vem com ID e por isso precisamos incluir aqui. Ou seja, temos o ID, nome, matrícula, CPF e e-mail. O que eu faço é pegar esses dados do meu body atualizados e, mais especificamente, eu pego de forma individual o ID e o CPF, o resto eu deixo como se estivesse nesse objeto chamado atualizações. E por que eu faço isso? Porque eu vou precisar do ID para verificar se o ID, primeiro, o ID é válido e se o CPF ele já não existe caso seja diferente, caso seja um usuário diferente no caso ele tenha sido editado. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou verificar primeiro, no caso, me conecto com um banco de dados, eu verifico através de uma query se o meu ID ele é válido, ele sendo válido, o que eu vou fazer? Eu vou buscar um estudante pelo CPF. Perfeito. Se eu encontrar esse estudante, significa uma coisa, ou é o meu próprio que eu estou editando, ou então é um outro estudante que eu coloquei um CPF. Um exemplo prático disso é o seguinte, vamos supor que tenhamos um usuário que tem um CPF 000-0-01. Esse é o usuário João. E vamos ter um outro CPF de um usuário que estamos editando agora, que ele é 002. Esse aqui é Maria. Temos esses dois usuários no nosso banco de dados, porém vamos atualizar Maria. E o único valor que atualizamos foi o CPF. Se colocarmos 3, ele vai verificar se tem algum usuário com o CPF 03. Se não tiver, ele segue a vida. Porém, se tiver um, no caso, foi igual a 1, o que ele vai verificar? Esse CPF 1 aqui é o igual ao anterior da Maria? No caso, não igual ao anterior da Maria, porém, esse CPF 1 já existe alguém no sistema diferente de Maria com ele? Se existe, significa que eu não posso colocar esse CPF. E é isso que ele vai verificar aqui. Ele vai verificar se existe algum campo duplicado, no caso, se o CPF ele vai dar conflito. Tanto que ele dá uma mensagem de erro. Entre os usuários, entre os estudantes cadastrados, um já possui o CPF alterado acima e retorna com o status 409, ou seja, a informação já existe. Caso não, ele vai cair no else. E o else vamos fazer o seguinte, vamos só reconstruir os dados do usuário, ou seja, vamos colocar o CPF e as atualizações. Nós não colocamos o ID
porque o ID ele nunca será atualizado, ele sempre será o mesmo. E em seguida, vamos dar um find one em update através da nossa query que fizemos aqui em cima pelo ID. Ou seja, vamos encontrar o usuário que queremos atualizar pelo ID e passar os novos dados do usuário. Se der certo, ele retorna com o status 200. Se der errado, ele vai falar que o estudante não foi encontrado. Ou seja, ele não encontrou o estudante por algum motivo. E erro 404. Caso dê algum erro com o servidor, ele vai dar erro ao atualizar o estudante. Ou o item, vou deixar o item mesmo, com status 500. E com isso, nós já finalizamos toda a parte do back-end. Temos o get, o post, o delete e o put. Poderíamos ter outras funções, por exemplo, o patch, que também para editar, mas no nosso caso, para um curso inicial, um curso básico, não faz sentido desenvolver. Então, por hoje é só. Na próxima aula voltamos para finalizarmos o front-end.